Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria recebemos hoje o diácono Pedro Faustino, que tem menos de 24 horas de diácono e veio conosco celebrar a memória de Santa Luzia. Santa Luzia, virgem e mártir, ela foi das últimas a ser martirizada na última grande perseguição que houve no Império Romano, a perseguição de Diocleciano, uma das mais sangrentas e mais terríveis, antes de Constantino proclamar a paz para a Igreja. Santa Luzia morreu no ano de 304. O martírio desta virgem está ligado ao fato que ela quis se entregar a Cristo. Ela é virgem e mártir de uma forma em que ser mártir não é uma coisa desconexa com a virgindade, mas exatamente o martírio dela nasceu da virgindade. Vejam, Luzia era filha de uma cristã. No entanto, a mãe dela, viúva, já havia programado o casamento para ela, e Luzia tinha secretamente feito o seu voto de virgindade, se entregando a Cristo, mas não tinha coragem de dizer isso para a mãe. O nome da mãe dela era Eutícia. Acontece que a mãe sofria de hemorragia, não é? Fluxo de sangue. E as duas então fizeram uma peregrinação para a cidade de Catânia. Vejam, só para se localizar, Santa Luzia vivia em Siracusa. Siracusa é uma cidade de uma ilha no sul da Itália, chamada Sicília, né? A gente fala ilha, mas é maior do que o estado de Sergipe. Então, só para você entender que é grande, é uma ilhona, né? Então, nessa ilha, a uns 55 quilômetros da casa de Santa Luzia, ela morava em Siracusa, tinha a 55 quilômetros de distância a cidade de Catânia, onde era venerada uma mártir, virgem e mártir também, Santa Ágata. E Santa Ágata tinha morrido e sido martirizada 50 anos antes. As duas mulheres, a mãe, Eutícia, e a filha, Luzia, foram em peregrinação, fizeram esses 55 quilômetros de peregrinação, chegaram até Catânia e foram lá para pedir um milagre a Santa Ágata da cura do fluxo de sangue da mãe de Luzia. Quando elas entraram na igreja, estava sendo celebrada a missa, e o evangelho que estava sendo lido era a cura da hemorroísa, da mulher que tinha fluxo de sangue, tinha sido curada por Jesus, né? Aquela mulher que não ousava tocar, não ousava se anunciar a Jesus, mas ousou tocar a orla das vestes de Jesus, e de repente ela ficou curada. Jesus olha ao redor e diz: quem me tocou? Esse episódio estava sendo lido, né? E as duas ficaram extremamente comovidas com essa coincidência, e tomaram aquilo um sinal de que Deus queria curar o fluxo de sangue da mãe de Luzia. As duas então, terminada a celebração, foram devotamente até o túmulo de Santa Ágata, e lá ficaram rezando, como nada acontecia. Terminou que, por causa da viagem, da peregrinação, Luzia terminou dormindo. E dormindo ali diante do túmulo de Santa Ágata, Luzia teve um sonho. Ágata apareceu para ela no meio dos anjos e disse: por que é que você pede para mim aquilo que você mesmo pode fazer pela sua mãe? Você, como eu, será mártir, e através de você, Siracusa será tão famosa como Catânia. Só para dizer que
Era a profecia de Santa Ágata de que Luzia também seria mártir, também seria alvo de peregrinação. Pois bem, ela acordou, a mãe viu os sinais da cura, as duas foram curadas, e então Luzia tomou coragem de dizer para a mãe: mãe, a senhora preparou o casamento para mim, mas eu não quero me casar, eu quero me entregar a Cristo, então vamos agradecer a Deus por essa cura. E as duas então voltaram entusiasmadas para Siracusa e começaram a vender os seus bens e dar aos pobres, e foi cancelado o casamento de Luzia. O noivo dela não gostou nada dessa história, e então denunciou Luzia. Por causa dessa denúncia, então foram saber: escuta, mas por que aqui você não quer casar? Porque eu sou cristã, porque Jesus é o meu esposo. E então ela foi condenada à morte como cristã, como mártir, para ser martirizada. Só que antes disso, o responsável lá, o juiz que estava julgando, Pascásio, disse para ela: já que você é cabeça dura, você vai ser executada, mas antes disso eu vou fazer você perder a sua pureza. Assim você nem vai ter a pureza como virgem consagrada a Cristo, e nem vai viver. Pronto, crueldade dupla. E Luzia então deu uma resposta, e é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vejam a consciência cristã de Luzia. Ela disse: mesmo que vocês consigam tirar a minha pureza fisicamente, quando não há consentimento, não há pecado. Vejam o que é que Luzia está nos ensinando. Luzia está nos ensinando, meus queridos, que quem peca não é o corpo, quem peca é a alma. É importante a gente saber disso, porque muitas pessoas acham assim: esses cristãos acham que o corpo é mau, só a alma é que é boa, etc. Não é bem assim. É claro que a alma vale mais do que o corpo, porque ela é imortal. Só que acontece o seguinte, gente: vamos entender que o mal é uma realidade espiritual. Quem inventou o mal foi Lúcifer, um espírito puro, sem corpo nenhum. O mal é uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. Foram os anjos que inventaram a maldade, a malícia. E portanto, a maldade, ela vem de uma decisão do espírito. Os animais, os cachorrinhos, as vacas, não pecam. Podem fazer coisas desastrosas, mas não pecam. O animal, ele só tem corpo, ele não tem alma. O animal não peca. Santa Luzia está dizendo: mesmo que vocês me levem para realizar uma relação sexual forçada, queriam levá-la para um prostíbulo, para que ela fosse ali violentada, mesmo que vocês façam violência contra mim, se a alma não consente, não há pecado. Eu continuarei pura, eu continuarei virgem espiritualmente. Isso é uma coisa importante para nós nos darmos conta. Então, assim, faço um parênteses aqui para ensinar uma coisa bem prática que muitas vezes no confessionário aparece. A pessoa tem pensamentos impuros, aí vem no confessionário dizer: padre, eu tive pensamento impuro, eu não sei se eu consenti. É verdade, às vezes é difícil saber se consentiu ou não, mas
é também verdade que a maior parte das pessoas não sabe o que é consentimento. O que é um consentimento? Veja, se vem um pensamento, se vem uma imagem, se vem um olhar que você, assim, sem premeditar, de repente o seu olho bate num lugar que não devia, e você sente alguma coisa, até aqui não houve pecado. Sentir não é pecado. Acontece que, uma vez que você sentiu, a sua consciência, ela faz uma coisa chamada advertência. O que é advertência? A advertência é quando a sua consciência chega e diz assim: opa, isso é pecado, isso não pode. Essa advertência é depois da advertência que a inteligência dá à sua consciência, que então você pode ou não pecar, em que você diz: ah, mas eu quero continuar pensando mesmo assim, ah, mas eu quero continuar olhando mesmo assim, ah, mas eu quero continuar fazendo mesmo assim. Vejam, consentimento. Santa Luzia nos ensina que se não há consentimento, não há pecado. Mas quando é que acontece o consentimento? A maior parte das pessoas não consegue discernir o consentimento, porque não consegue discernir a advertência. Então, o processo é o seguinte: sente, adverte, consente. Sem uma advertência não há consentimento. Não existe consentimento inadvertido. Ah, sem perceber eu consenti. Não, não existe isso. Não existe consentir sem perceber. Você percebe. É um ato de vontade que só existe iluminado pela inteligência. A vontade é que peca. O que peca é a minha vontade. É quando eu digo eu quero. E este eu quero, a vontade é uma potência cega. Ela só pode pecar quando a inteligência, com a luz da inteligência, diz: opa, é pecado. Então vejam a lição que nos dá Santa Luzia. Quando Pascásio quis levá-la para um prostíbulo para que ela pecasse, ela disse: não se preocupe, você pode fazer com o meu corpo o que você quiser, não haverá pecado, porque eu não estou consentindo. A minha vontade está dizendo: não quero isto. Se o meu corpo não é forte o suficiente para impedir o que vocês vão fazer, a minha vontade é forte o suficiente para impedir que o pecado aconteça. Vejam a lição de Santa Luzia. Acontece que Deus veio em socorro da sua virgem, da sua esposa, e então eles não conseguiram mover Luzia, ela ficou pesada. Juntaram não sei quantos homens para carregá-la para o prostíbulo e ninguém conseguia tirá-la do chão. Pegaram umas juntas de boi, amarraram Luzia e com os bois começaram a puxar Luzia do chão e não conseguiam mover 1 milímetro. Ela simplesmente não saía, estava pregada no chão, pesada. Esse milagre teria sido suficiente para converter os pagãos, mas estavam realmente possuídos pelo demônio, uma coisa cega, e começaram a acusar Luzia de feitiçaria. Você é uma feiticeira, você é uma bruxa, mais uma razão para matar você. Então juntaram lenha e começaram a queimá-la, e ela não queimava, até que finalmente com a espada cortaram a cabeça de Luzia e ela foi martirizada. Vejam,
Esse é o testemunho dos mártires que nos ensinam como é que nós podemos guardar a pureza no nosso coração. Não existe pecado se não existe consentimento. Consentimento. Santa Luzia também é conhecida como padroeira que protege os olhos, a vista, a visão. A imagem de Santa Luzia tem um prato com 2 olhos. Isso não tem nada a ver com o martírio dela, ela não morreu arrancando os olhos, nada disso. Isso é uma lenda que surgiu tardia. A devoção de Santa Luzia como protetora dos olhos é por causa do nome dela. Lutia vem de luz, Luzia, luz, e exatamente por isso, por causa dessa luz, ela foi invocada durante a Idade Média como sendo a santa que protegia as pessoas das doenças nos olhos. Então colocamos nessa missa também a intenção de todos aqueles que precisam da intercessão de Santa Luzia para a cura dos males ligados aos olhos, à vista, não é? E assim ela no céu intercede também por nós em nossas necessidades físicas. Vamos, na proximidade do Natal, celebrar Santa Luzia, sabendo que essa luz que ela traz no nome nos recorda da luz eterna que é Cristo, que virá para nos iluminar. Um povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Que Luzia interceda por nós.